Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre classificação das cadeias carbônicas, tá? Já adianto que essa aula aqui é um pouco de continuação, né, da aula sobre introdução à química orgânica, onde a gente fala que o carbono ele é capaz, né, de produzir, capaz de formar cadeias carbônicas, tá? Então a gente vai analisar necessariamente essas cadeias que estão sendo formadas. A gente consegue classificar essas cadeias aqui que estão sendo formadas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai classificar as nossas cadeias é se elas são abertas, e se elas forem abertas a gente pode falar que elas são acíclicas, ou se elas são fechadas e a gente pode chamar de cíclica também. Então, uma cadeia aberta, pessoal, é uma cadeia que tem um início e que tem um fim, ok? Eu posso começar daqui contando os meus carbonos, carbono 1, 2, 3, ou eu posso começar daqui, ó, carbono 1, 2, 3, mas fato é que a gente tem um início e tem um fim que não coincidem um com o outro. Então, eu tenho uma cadeia que é aberta. Agora, uma cadeia fechada, a gente tem que o início da cadeia coincide com o fim, olha só, carbono 1, 2, 3, 4 e volta no 1. Então, geralmente eu tenho uma figura, seja um polígono regular ou irregular, geralmente a gente tem uma figura para representar essas cadeias fechadas. O que a gente tem que ter em mente? Cada vértice dessa figura é um carbono, ok? Cada vértice aqui é um carbono, então essa cadeia aqui é uma cadeia com 4 carbonos. Essa cadeia aqui é uma cadeia com 3 carbonos, ó. Cada vértice é um carbono. O que mais que a gente tem que ter em mente? Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Se ele não está ligado a 4 carbonos, a gente completa essa valência de 4 ligações com o hidrogênio. Então, ó, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação, 2. Então, para fechar 4, ele precisa de mais 2 hidrogênios, ó. 3, 4. Esse outro carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Esse outro carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Gente, geralmente cadeias fechadas não vêm com esses hidrogênios do lado igual eu coloquei aqui não, tá? Eu coloquei aqui só para a gente entender que mesmo a cadeia sendo fechada, eu continuo tendo o carbono fazendo 4 ligações. Só que os hidrogênios não aparecem, tá? Aparece só a figura fechadinha aqui. Então, cada vértice da figura é um carbono e cada carbono tem que estar fazendo 4 ligações. Se ele não tiver ligado a 4 carbonos, ele tem que completar a valência com hidrogênio, tá? No caso da cadeia aberta, ó, a gente já escreve carbono ligado a hidrogênio, ó. CH3 significa escrever carbono ligado a 3 hidrogênios, ó. E aí, esse carbono aqui está ligado a esse segundo carbono, que é um CH2, que está ligado a 2 hidrogênios. E esse CH2 está ligado a outro carbono, que é um CH3, está ligado a 3 hidrogênios, tá? André, qual a diferença? Ó, aqui eu tenho uma representação mais condensada, aqui eu tenho a representação estrutural, onde eu mostro como as minhas ligações estão acontecendo. Mas é a mesma coisa, tá joia? Posso escrever a cadeia assim, ou posso escrever a cadeia assim, condensando, tá? O que tem que ter em mente é que se eu tenho CH3 ligado a CH2, não é o hidrogênio que está ligado ao carbono, é este carbono que se liga ao outro carbono. Os hidrogênios estão ligados aos carbonos para completar a valência deles, para que cada carbono esteja fazendo 4 ligações. Ok, então a primeira coisa que tu identifica é se sua cadeia é aberta ou se ela é fechada. Identifiquei. Se a minha cadeia é aberta, ó, para as cadeias abertas, a gente vai para as classificações específicas. Então, a gente pode ter uma cadeia normal ou ramificada. O que é a cadeia normal? Ela tem um sentido de leitura, ó. Eu posso começar aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ou eu posso começar aqui também, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Fato é que eu tenho um sentido de leitura só, eu tenho um caminho de leitura. A cadeia que é ramificada, não. A cadeia que é ramificada, ela é composta de ramificação
mais cadeia principal, que é o meu CP. Então, eu preciso achar uma cadeia principal dentro da cadeia. Por quê? Ó, a cadeia principal, a gente vai ver que é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos. Então, eu posso ter, ó, 1, 2, 3 é uma cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que eu tenho várias opções de caminho de formação de cadeia? Isso quer dizer que a minha cadeia é ramificada. Se eu disser que aqui, ó, eu tenho 5 carbonos, é a minha maior cadeia, observa que ficou gente fora da cadeia, olha. Quem ficou fora da cadeia principal é o que a gente chama de ramificação. Então, uma cadeia ramificada é aquela que tem a cadeia principal e que sobram elementos fora da cadeia principal, tá? Eu consigo ter mais de uma opção de cadeia. Eu tenho cadeia principal e cadeias que são secundárias dentro de um mesmo composto, tá bom? Segunda classificação para cadeias abertas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando eu falo que elas são homogêneas, eu estou dizendo que elas são compostas só de carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio na cadeia, que é esse caso aqui, ó, CH3, CH2, CH3, homogênea. A cadeia que é heterogênea é aquela cadeia que vai apresentar o heteroátomo. O que é o heteroátomo? É o diferentão da cadeia. É alguém diferente de carbono e hidrogênio. Olha aqui no meu exemplo quem apareceu? Oxigênio. Quem são os heteroátomos mais comuns? Oxigênio, nitrogênio, enxofre. Eles são mais comuns de aparecer na cadeia, tá? Até porque a gente vai ver que tem grupos funcionais que são formados por esses elementos. Então, eles vão aparecer na cadeia. Muita atenção que eu só classifico a minha cadeia como heterogênea se o meu heteroátomo estiver no meio da cadeia, se ele estiver dentro da cadeia. Se eu tivesse, é como se eu tivesse aberto a minha cadeia aqui, ó, separado os dois carbonos e enfiado o oxigênio aqui no meio. Isso aqui é um heteroátomo. Isso aqui, ó, CH3, CH2, OH. Isso aqui não é heteroátomo. Isso aqui é grupo funcional. Tá bom? E ele não está dentro da cadeia, eu não abri minha cadeia e enfiei ele lá, não. Ele está aqui como um grupo funcional, numa parte da cadeia, tá? Então, muita atenção para não confundir grupo funcional, que a gente vai ver, que são os grupos que identificam as várias funções de química orgânica que a gente tem, com heteroátomos na cadeia. Depois, a minha cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. Qual que é a diferença? A cadeia que é saturada só tem ligação do tipo simples. Só vai ter ligação com um tracinho. Entre carbonos, a gente só olha a saturação entre carbonos. Então, cadeia simples. Insaturada é aquela cadeia que vai apresentar ligação dupla entre carbonos ou ligação tripla entre carbonos, tá? Então, ó, se apareceu dupla ou tripla, ela é insaturada. Ah, não apareceu, só tem ligação simples entre carbonos, então ela é saturada. Tranquilo? Então, essas são as 3 classificações que a gente tem para cadeia aberta. Ela pode ser normal ou ramificada, pode ser homogênea ou heterogênea, pode ser saturada ou insaturada. Agora, para as cadeias que são fechadas, a gente tem as classificações homocíclica ou heterocíclica. Gente, é a mesma classificação de homogênea ou heterogênea. Homocíclica quer dizer que eu só tenho carbono e hidrogênio no ciclo. Olha aqui minhas 2 cadeias fechadas, ó. Eu sei que cada vértice é um carbono. Cada carbono vai ter que fazer 4 ligações. Então, eu sei que se ele não está fazendo 4 ligações aqui entre carbonos, ele vai ter que ter hidrogênio. Então, eu vou ter que completar as valências com hidrogênio. Mas fato é que eu vou ter só carbono e hidrogênio dentro da cadeia. Agora, uma cadeia que é heterocíclica, não. Olha só, tem um nitrogênio aqui, tem um enxofre aqui, tem um oxigênio aqui. Então, são as cadeias que vão apresentar o nosso famigerado heteroátomo. Então, tem alguém diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia, tá? Depois, a nossa cadeia fechada, ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada, ela continua tendo só ligação simples, um tracinho só entre carbonos, ó, ligação simples entre os carbonos. Insaturada, tem uma ligação dupla, olha aqui, ó,
esses dois carbonos estão fazendo duas ligações, uma ligação aqui, outra ligação aqui. É uma ligação dupla, insaturada. Aqui também, ó, ligação dupla, esses dois carbonos, ó, uma ligação aqui, a outra ligação aqui embaixo. Então, insaturada. Ah, pode ser ligação tripla? Pode, tem que aparecer dupla ou tripla para ser insaturada, mesmo no composto fechado. E a gente também pode classificar as cadeias fechadas como sendo aromáticas ou não aromáticas. O que é uma cadeia aromática, gente? É uma cadeia fechada que apresenta alternância de ligação simples com ligação dupla. O que é isso? Ó, eu vou alternar. Aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho uma simples. Aí aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho uma simples. Aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho uma simples. Então eu vou alternando ligação duplas e simples. Essa alternância de ligação dupla e simples representa o anel aromático. Então, um composto que tenha esse anel aromático aqui no meio, significa que ele tem essa alternância de ligação simples e dupla. Eu posso escrever ele desse jeito ou eu posso escrever ele desse jeito aqui. Qualquer um dos dois jeitos eu estou indicando que ele é aromático. Esse composto aqui em especial, ele é o benzeno. Gente, o benzeno, ele é o nosso segundo solvente universal, fórmula molecular C6H6. Todo mundo que não é solúvel em água é solúvel em benzeno, tá? Ele é extremamente importante na indústria, é um hidrocarboneto, ele tem aplicações diversas, tá? E uma característica dos compostos aromáticos é que, como o próprio nome está dizendo, eles têm cheiro, né? Então, eles têm um cheiro muito específico. Então, por exemplo, quando você compra um perfume, a cadeia carbônica que dá origem àquele perfume ali, com certeza tem alguém que é aromático. E daí, quando você bate o perfume no seu corpo, né, e aí você vai lá, esfrega um pulso no outro, ou bate a mão, você está quebrando essa cadeia aromática e aí aquele cheiro vai ser liberado, tá bom? Agora, uma cadeia que não é aromática, é uma cadeia que não tem alternância. Olha essa cadeia aqui, olha, eu tenho dupla, simples, simples de novo. Já deixou de ter alternância, porque pela lógica deveria ser dupla, simples, dupla, simples. Aqui não tem alternância nenhuma, olha. Então, o meu composto aqui, ele não é aromático, ele é só um composto de cadeia fechada que apresenta ligação dupla, ok? Pessoal, então é isso, tá? O objetivo da aula era classificar as cadeias carbônicas. Então, a gente classificou aqui as cadeias fechadas como aromática, não aromática, saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. E as cadeias abertas a gente classificou em saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, cadeia normal ou cadeia ramificada, ok? A principal característica que você tem que identificar primeiro é se sua cadeia é aberta ou fechada. Depois disso, você vai para as classificações secundárias. Lembrando que quando um exercício te pergunta, fala com você assim, classifique a cadeia a seguir. Você precisa classificar ela toda. Então, por exemplo, ó, se fosse essa cadeia aqui, eu ia classificar ela como normal, como homogênea e como saturada. Eu tenho que dar as 3 classificações possíveis para ela. Essa cadeia aqui, ela é ramificada, homogênea e saturada também, ok? Então, uma classificação tem que ser uma classificação completa. Você tem que classificar em todos os itens que aquela cadeia pode ser classificada. Tranquilo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!